Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Mais uma vez vamos compartilhar a palavra do Senhor, mas eu quero convidar você a orar junto comigo antes. Onde você está, ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és um Deus de amor, Tu és um Pai tão querido. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra tem nos alcançado, tem sido luz no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão presente, um Deus tão gracioso, um Deus tão amoroso. Obrigado porque a Tua palavra é tão fantástica. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado porque a Tua palavra é uma semente tão pequena às vezes, mas tão poderosa quando ela encontra um coração aberto. Quando ela encontra um coração que é um solo fértil. Quando ela encontra um coração que recebe essa palavra e, por mais difícil que seja a situação, essa palavra começa a crescer e começa a florescer, por mais feia que seja a vida de uma pessoa, por mais difícil, por mais triste, essa palavra começa a transformar a vida dessa pessoa e começa a inspirar fé, começa a inspirar esperança, amor, começa a frutificar no coração e na vida dessa pessoa, levando a transformação e a salvação. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por tudo o que a Tua palavra tem feito em nossas vidas. Senhor, que hoje não seja diferente, que a Tua palavra não venha ser desprezada, que a Tua palavra não venha cair em solo rochoso ou cheio de espinhos, que a Tua palavra não seja pisada pelos homens e nem roubada pelo diabo, mas que a Tua palavra possa realmente, Deus, cumprir com o propósito para o qual o Senhor a está enviando. Por isso, nessa hora, eu oro, entregando, Pai, não só a Tua santa palavra, mas também a minha vida, a vida de todo aquele que está ouvindo essa mensagem, para que possa ser abençoado com a Tua palavra, com a presença do Teu Espírito Santo e com o Teu poder. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Há muitos anos atrás, quando entreguei minha vida para Cristo, recém-convertido ainda, eu li um livro que mexeu muito com a minha vida. Um livro que me impactou bastante. O nome desse livro é Dizem que Cristo Voltou Esta Noite. Se alguém quiser emprestado, está aqui na igreja. Esse livro é um livro inspirador. É uma ficção, mas uma ficção baseada em fatos reais, em fatos narrados nas Escrituras, que tratam a respeito da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. E na história, dois personagens, dois repórteres, narram os acontecimentos dramáticos que eles vivenciam, o caos que se instala nesse mundo após o arrebatamento, quando milhões e milhões de pessoas instantaneamente desaparecem deste mundo. Então eu não vou contar a história toda, porque se você quer, você pode ler e vai ser edificado com esta leitura. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema, porque no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ele estava rodeado do seu círculo de discípulos mais íntimos, seus 12. E eles começam a questionar a respeito de Jesus, a respeito do tempo do fim. Senhor, quais são os sinais que antecedem a Tua volta? Quais são os sinais
do fim dos tempos. E no capítulo 24, então, Jesus vai descrevendo aqueles sinais que talvez você até já conheça, mas são sinais que a gente tem visto dia a dia, não apenas num local, mas em caráter mundial. São os rumores de guerras, as pestes, o aumento, a multiplicação da iniquidade, da corrupção, o aumento do número de falsos mestres, com falsos ensinos, com falsas doutrinas que agradam os ouvintes. Também Jesus fala de uma aflição, como nunca houve uma aflição no mundo inteiro. Jesus vai descrevendo a evolução do conhecimento. Tantas coisas nós vemos acontecendo. Jesus fala do esfriamento do amor de muitos, da apostasia, ou seja, do abandono da fé. E paralelo a isso, um reavivamento espiritual que levará o Evangelho a todas as nações. Sim, Jesus vai descrevendo estas coisas que antecedem a sua volta. A organização do novo Estado de Israel, que é o palco final da história humana na Terra. Então, diante dos nossos olhos, nós vemos estas coisas acontecendo. Mas alguém pode dizer, essas coisas sempre aconteceram, mas nunca com tamanho alcance como estamos vivendo hoje. Como uma mulher que está para dar à luz. E quando está chegando a sua hora, as dores, as contrações vão diminuindo o intervalo. Assim nós vemos esses acontecimentos no mundo inteiro, evidenciando apenas uma coisa: Jesus está às portas. Jesus está para voltar. Será que nós estamos preparados? Você está preparado para a volta de Jesus? Queridos, a volta de Cristo pode estar muito mais perto do que nós pensamos. E esses sinais que Jesus revelou aos discípulos naqueles dias, esses sinais não eram para aqueles dias, esses sinais não eram para aqueles discípulos, mas esses são sinais para os nossos dias, para que nós não sejamos tomados de surpresa, mas sim que nós nos alegremos em saber que está se cumprindo aquilo que Jesus profetizou e revelou, para que creiamos, para que sejamos preparados para a sua vinda. Ao revelar esses sinais, lá no capítulo 24, Jesus esclareceu aos seus discípulos que ainda não era o fim, mas o princípio das dores. Ou seja, aqueles discípulos estavam vivendo os dias do princípio do fim. E hoje nós estamos vivendo os dias do fim. Porque os dias do fim não começam hoje. Mas os dias do fim começaram há quase 2000 anos atrás, quando o Evangelho começou a ser pregado. Esta é a diferença entre nós e aqueles discípulos. Nós estamos sim vivendo aquilo que a Bíblia chama dos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Queridos, mas então quando Jesus virá? Que dia? Que horas? Ninguém sabe. Você não sabe, eu não sei. Ninguém sabe, os anjos não sabem. Apenas Deus, apenas o Pai sabe. Mas em torno da necessidade de nós estarmos preparados para esse dia, Jesus construiu uma parábola que é chamada de a parábola das 10 virgens. E agora eu gostaria que você acompanhasse
leitura dessa parábola em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, onde diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Certo, amados? Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora que Jesus chegará. Mas esse dia da sua volta, saber disso não é algo que deve trazer terror ao nosso coração. Muito pelo contrário, o que Deus espera de nós é que nós desejemos que esse dia chegue logo. E Jesus usa a figura do casamento para trazer esse ensinamento. O dia do casamento é o dia mais especial na vida de uma jovem, de uma virgem, de uma moça. O dia do casamento dela é o dia em que ela já imaginou tantas vezes, ela já sonhou tantas vezes a respeito desse dia, e ela, sendo noiva, vem se preparando para esse dia. Ela já imaginou cada detalhe, ela já se viu usando o vestido de noiva, o penteado que fará naquele dia, cada detalhe. Há centenas de vezes ela já imaginou o seu noivo chegando, o brilho nos olhos dele, o sorriso, ele lindo, vindo para encontrá-la. Meus amados, é exatamente isso que Jesus quer transmitir. Jesus é esse noivo lindo, maravilhoso. E a igreja é essa noiva apaixonada, essa noiva linda, essa noiva radiante, essa noiva perfumada, essa noiva que está se preparando, se embelezando, se adornando para o seu noivo. Esse é o desejo que Deus quer que tenha no seu coração, no meu coração como cristão, o anseio para que esse dia chegue logo. O dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Queridos, naqueles dias, naquela época, naquela cultura, o casamento se dava da seguinte maneira: os pais dos noivos se encontravam geralmente na casa da noiva,
e lá firmavam um contrato formal, um compromisso. E nesse compromisso estava o noivo, estava a noiva, a pretendente, haviam testemunhas e ali eram feitas grandes promessas. E também ali o noivo, ele dava para sua noiva, para sua família, para a família da noiva, um dote, um presente. Após essa cerimônia, que podemos chamar de cerimônia de noivado, havia um intervalo de tempo, que era o tempo em que o noivo ia então preparar uma morada, para depois poder buscar a sua noiva para morarem juntos. E se nesse intervalo de tempo em que o noivo fosse preparar a sua morada, se nesse intervalo era imprescindível, era necessário, era essencial que a sua noiva mantivesse a sua pureza, mantivesse a sua virgindade. Caso contrário, quando ele retornasse, se ela tivesse manchado a sua pureza, o noivo então poderia cancelar o casamento, poderia cancelar o compromisso firmado, poderia cancelar o relacionamento que ele tinha. Mas após esse período então de tempo em que o noivo prepara a morada, então ele volta e com júbilo, com alegria, com a grande festa naquela comunidade, ele vai em direção à casa da noiva e a noiva vem com um cortejo. Então eles se encontram e há uma festa maravilhosa. E não a festa que nós fizemos hoje de 3, 4, 5, 6 horas, eram 7 dias de festa. E em meio à festa, então, o noivo rapta a sua noiva e a leva para sua casa, o seu lar, e onde eles viverão juntos para sempre. Jesus usa essa figura do casamento naqueles dias exatamente para falar a respeito da sua vinda. E aplicando essa parábola hoje, Jesus é esse noivo que já veio a este mundo, já veio enviado do Pai, ele já veio e firmou uma aliança conosco através do seu sangue. E nós que já entregamos a vida para Cristo, nós já nos convertemos, nós entramos em aliança com Ele e também fizemos promessas mútuas, promessas de fidelidade, de nos guardar, de nos manter puro até que Ele venha. E hoje nós estamos vivendo esse intervalo de tempo, porque Ele mesmo disse em João 14 que Ele foi preparar morada, mas que depois Ele voltará para nos buscar, para nos levar, para estar com Ele mesmo, onde Ele está, onde viveremos para sempre, no novo lar, no novo céu, numa nova terra. Por isso, irmãos, a volta de Jesus é algo que deve produzir em nós êxtase, alegria. Porque será um dia maravilhoso, o dia que Jesus vier. Enxugará as nossas lágrimas e desfrutaremos de todas as bênçãos celestiais. É assim que Jesus vê a sua volta, é assim que Ele deseja que a igreja veja a sua volta. Ele quer que os cristãos estejam ansiando para que Ele venha. Como diz o final do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. E Ele quer encontrar a sua noiva radiante. Ele quer encontrar a sua noiva linda. Ele quer encontrar a sua noiva pura. Chegará então o grande dia. E a parábola nos mostra isso. Olha o versículo 1. Que o rei do céu será semelhante a 10 virgens
que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Chega então esse grande dia, e o texto diz que as 10 é um número de totalidade na Bíblia, de inteireza, são 10 mandamentos, a 10ª parte do Senhor. Ou seja, essas 10 virgens representam a totalidade da igreja, a totalidade de cristãos no mundo. Quando fala de 5 prudentes, 5 insensata, não está falando de 5 salvos e 5 perdidos. Não. A totalidade aqui é a igreja, são os cristãos. Mas entre esses cristãos há 2 grupos. Há grupos de prudentes e há o grupo de insensatos. Há um grupo de cristãos sábios e há um grupo de cristãos tolos. Há cristãos que são apenas nominais e há cristãos que são verdadeiros cristãos. Há cristãos que são carnais e há cristãos que são espirituais. E esta é a hora que nós temos que olhar para dentro do nosso coração, olhar para a nossa vida e refletir. Aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, a qual grupo eu pertenço? Como Deus me vê? Como uma virgem prudente? Ou como uma virgem insensata? O noivo está para chegar. Versículo 3 diz que as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. Que óleo era esse? Esse era um azeite. Não existia energia elétrica naqueles dias. Então nas casas haviam lamparinas. Então eles tinham lamparinas para sair à noite. Imagina sair à noite. Eles tinham lamparinas com pavio e o combustível era o óleo. Então, sem óleo, sem luz para caminhar à noite. Diz na Bíblia, o óleo é uma figura para o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, na nossa candeia, no nosso coração. É Ele quem mantém acesa a chama da fé, a chama da esperança, a chama do amor. Ainda que pareça tardia a vinda de Jesus, Ele mantém acesa, Ele mantém aquecido o nosso coração, o amor por Deus, o amor pela Sua palavra, o amor pelo Seu reino, o amor pelas pessoas. É o Espírito Santo que é esse combustível dentro de nós, que nos resgata de nós mesmos, que nos impede de ser egoístas, mas que nos leva a amar, que nos leva a perdoar, que nos leva a oferecer a outra face, que nos leva a andar a 2ª milha, que nos leva a sofrer as aflições de Cristo por amor. É a presença do Espírito Santo no nosso coração que nos sustenta. Agora, é muito triste andar em meio à escuridão. É muito triste andar em meio à confusão, porque é o Espírito Santo na nossa vida que nos dá a luz para cada passo que nós precisamos e mantém o nosso coração aquecido. Como agem as virgens insensatas? Nós vimos na palavra como agem os cristãos insensatos. Eles pensam assim: Jesus vai voltar, eu acredito. Mas isso vai demorar, isso não vai ser logo. Jesus vai voltar, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Isso não vai ser logo agora. Eu acho um exagero, sabe? Tem que ir no culto, esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de orar, de ofertar, esse negócio de ajudar os outros, sabe? Eu acho isso muito radical, eu acho muito exagero, eu acho que não precisa ser bem assim. Sabe, eu creio em Deus, eu acredito, mas eu acho que não precisa, sabe, todo domingo ir no culto, sabe?
Eu leio a Bíblia em casa, minha fé, Deus não está preso na igreja. Às vezes eu faço algumas coisas, eu ajudo os outros, às vezes na igreja também dou uma contribuição lá, mas eu faço quando dá vontade. Ou seja, o cristão carnal, o cristão nominal, ele só faz aquilo que agrada a ele. Ele só faz aquilo que ele quer. Ele não faz aquilo que Deus quer. Ele não oferece a outra face. Ele não lava os pés dos outros. Queridos, já como agem aquela que é a virgem prudente, o cristão que é sábio? O versículo 4 diz que as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, em botijas, uma garrafinha, né? Junto com a sua candeia. Queridos, o cristão que é prudente, o cristão que é cheio do Espírito Santo, o cristão que realmente anda com Deus, ele se nega a viver sem estar cheio do Espírito Santo. O cristão verdadeiro, ele se nega a viver uma vida sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, não apenas no momento, mas durante o dia. Ele quer a presença de Deus, ele tem comunhão, ele ora, ele conversa com Deus, não é uma oração apenas, ele tem comunhão em todo o tempo. Ele ama a Deus, ele adora a Deus, ele ama louvar ao Senhor. Ele ama tanto a Deus, ele ama tanto a Jesus, que ele fala de Deus para os outros. Assim como alguém apaixonado fala para os seus amigos, para os outros, com tanto carinho, com tanto amor de quem ele ama. Assim, o cristão verdadeiro, evangelizar não é um peso, ele tem prazer de falar de Jesus, de Deus, e quer que mais e mais pessoas conheçam e se apaixonam por esse Deus maravilhoso. Ele medita na palavra de Deus, e mesmo quando ele encontra algo que não se agrada ou que provoca uma mudança na vida dele, ele cede, ele quer ser transformado, ele quer agradar a Deus mais do que a ele mesmo, mais do que as outras pessoas. Ele é sábio, ele é prudente, ele é um cristão verdadeiro, ele é um cristão espiritual. Olha o versículo 5 agora. Diz que o noivo demorou a chegar, e todas as 10, ficaram com sono e adormeceram. Queridos, o noivo pode chegar a qualquer hora, mas como Jesus disse, infelizmente a igreja está adormecida. Muitos cristãos até começam bem pela conversão, recebem o Espírito Santo, mas vivem apenas aquela experiência, não estão buscando mais óleo, não estão se enchendo mais suas candeias. E como é difícil andar no mundo sem luz, sem a presença de Deus. Quantos ficam pelo caminho? Quantos cristãos, queridos, creem na volta de Jesus, mas não querem que Jesus volte já? Não, Jesus pode vir, mas não agora. Eu amo o mundo, eu quero experimentar mais coisas do mundo, tem coisas que eu não vivi ainda. Eu creio que vai voltar, mas não quero que volte já. E vão vivendo a vida, vão se distraindo, vão se entretendo, vão construindo o seu reino na terra. E a última coisa que esperam é que Jesus volte. Porque é tão bom aqui? Não tem sonhos futuros com Jesus. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormecendo. Quantos cristãos vão levando a vida com os olhos fechados, sem qualquer envolvimento com Deus e muito menos com o reino de Deus? A igreja hoje, irmãos, está isolada
por causa dessa pandemia. Mas a minha oração, amados, é que quando a gente possa estar junto, a igreja volte diferente. Chega de igreja adormecida, queremos uma igreja viva. Uma igreja que quando nós podemos nos reunir seja uma explosão de adoração, uma explosão de louvor. Uma explosão de cristãos que vão mostrar que mesmo seus lares mantiveram acesa a chama da paixão por Cristo, na comunhão com a palavra, na comunhão com Deus. Prepare-se. Versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito. Imagina isso. Comunidade em casa, e não só às 10, mas a comunidade ouvia alguém anunciando: o noivo está chegando, o noivo está vindo, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Queridos, meia-noite não é um tempo cronológico, meia-noite é um tempo profético. À noite, a escuridão cobre o mundo. À noite, as trevas se estendem sobre toda a terra. E aqui, de maneira poética, está dizendo que Jesus voltará num momento de maior escuridão, de maior treva, de maior pecado no mundo. Não são os nossos dias, amados. Estamos agora em tempo de pandemia, mas semana que vem vamos voltar à aprovação do aborto em nosso país. Estão colocando num momento em que ninguém está vendo isso. Há tanta corrupção, há tanta violência. É na calada da noite que acontecem os piores crimes. As coisas mais terríveis acontecem na escuridão da noite, porque aqueles que as cometem procuram se encobrir, esconder-se na escuridão. Jesus virá à meia-noite, na hora mais escura, na hora que ninguém espera. E sabe qual é o próximo acontecimento após o anúncio da vinda de Jesus? O próximo acontecimento é o noivo. Por isso, acorda, igreja. O noivo está chegando e nós devemos ir ao encontro dele. Jesus virá a nós, mas ele virá até a altura das nuvens. É o que diz 1 Tessalonicenses 4,17. A trombeta soará. Olha o grito do noivo. A trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós juntamente com eles, aqueles que estiverem vivos, os salvos, nos encontraremos com ele nas nuvens, nos ares. A palavra de Deus diz isso. A vinda de Jesus agora, em dois momentos, é uma vinda invisível essa, onde os mortos em Cristo ressuscitarão, os salvos em Cristo serão arrebatados, trasladados, transformados num piscar de olhos, e estarão com Cristo. E Ele nos levará para o céu, para as bodas do Cordeiro, onde receberemos o nosso galardão. Essa não é a vinda visível que todo olho verá e toda língua confessará. Isso vai acontecer um pouquinho mais adiante. De um dia para o outro, o mundo estará em caos, porque milhões e milhões de pessoas desapareceram. Não haverá mais cristãos verdadeiros na terra. Não haverá mais igreja verdadeira na terra. Não haverá mais o Espírito Santo na terra. Haverá um propósito com o remanescente judeu e alguns gentios que se converterão, mas acabou-se o tempo da graça. Enquanto estaremos no céu, na glória, no banquete, nas bodas do Cordeiro, o anticristo estará massacrando o mundo aqui embaixo.
O noivo está voltando. Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Ou seja, a palavra aqui é todas. Todas estavam dormindo. Todas foram surpreendidas. Todas acordavam. Ou seja, aparentemente todas eram iguais. Só que 5 estavam preparadas para a viagem com o noivo e 5 não estavam. É a igreja hoje. Os cristãos no mundo inteiro aparentemente são iguais. Mas a hora que Jesus chegar, haverá diferença. E a diferença que Jesus vai falar em 50%. De 10, 5 vão e 5 ficam. De 2 na cama, um ficará e outro será levado. De 2 no campo, um será levado e outro ficará. Versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Amado, as luzes do mundo, elas rapidamente se apagam. Elas têm seu brilho, mas são as glórias dos homens. Agora Jesus, certa vez, disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele disse: agora vocês são a luz do mundo. E essa luz nossa não é uma luz própria, mas é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é o óleo em nós que nos faz brilhar através do nosso testemunho, através das boas obras, através do nosso evangelismo, através do nosso serviço no reino de Deus. Eu não consigo entender como um cristão consegue frequentar uma igreja, mas não fazer nada pelo reino de Deus. Não orar, não ler a Bíblia, não evangelizar, não se envolver em qualquer tarefa. É muito triste uma vida sem brilho, sem glória de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Você é um cristão iluminado? Ou você é um cristão apagado? As pessoas veem o que em você? Versículo 9 diz: mas as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. As insensatas, as tolas, os cristãos carnais, eles até estão pedindo socorro, mas é tarde demais. A salvação, quer dizer, é algo individual, a consagração é algo pessoal, vida espiritual, só Jesus pode dar. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. Quando se ouvir o grito, Jesus voltou, não haverá mais o que fazer. Fecha-se o tempo da graça, fecha-se a porta da graça. Para alguns, queridos, esse será o dia mais feliz, o dia de maior glória. Já para outros, esse será um dia de tristeza, de pavor, de terror, de angústia, de aflição. Versículo 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Diz assim como na arca de Noé: a porta da salvação será fechada, e quem estiver dentro estará para sempre com o Senhor. Mas os que estiverem fora, não vai adiantar bater. Ninguém poderá abrir esta porta. Versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abre a porta para nós. Essa é a resposta de Jesus para aqueles que deixaram o mais importante para depois. Fechou-se a porta das oportunidades. Olha o versículo 12 que diz: mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Versículo 13.
diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Meus amados, imaginem por um momento o desespero que será para os cristãos insensatos, para aqueles que conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo, mas não perseveraram, não permaneceram nos seus caminhos. Que desespero será para eles, que desespero será para todas aquelas pessoas que ainda não haverão entregado as suas vidas para Cristo. Que terrível será esse dia seguinte ao arrebatamento aqui na terra para aqueles que ficarem. A igreja que Jesus vem buscar é uma noiva. É uma noiva linda, é uma noiva adornada, é uma noiva pura. Uma igreja, cristãos que amam tanto ao Senhor e que não se contaminaram com esse mundo, não se deixaram levar. É esses que vão ouvir a voz do noivo, é esses que estão preparados, prontos para se encontrar com o Senhor nos ares. Uma igreja que se mantém fervorosa, uma igreja que se mantém renovada dia após dia. Eu já estou encerrando a mensagem, mas preste bem atenção. Já é quase meia-noite. Jesus está voltando. E você não pode ficar para trás. Se alguém próximo de você, olhe para essa pessoa e diga: você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Diga para essa pessoa. Talvez tem familiares teus que já pertenceram, já andaram com Cristo, mas não estão mais andando. Vá ao encontro deles. Eles não podem ficar para trás. Talvez são pessoas que você nunca evangelizou na sua família, seus colegas. Eles não podem ficar para trás. Igreja, acorde, igreja, levante-se, igreja, prepare-se. A porta está aberta. Jesus chegará em breve. Você não pode ficar para trás. Você está preparado? Ou você está atrasado? E se Jesus voltar essa noite? E se for essa noite, a meia-noite de Deus, você vai ou você fica? Você está preparado ou está atrasado? Como está a sua candeia? Você tem o óleo do Espírito Santo? O profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para encontrar Deus? Você está preparado para encontrar Jesus? Essa mensagem não é para colocar medo em ninguém, mas é para colocar mesmo você em prontidão, para que você seja preparado, assim como o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Que você esteja sonhando com esse dia, que você esteja se preparando a esse dia, o dia em que Jesus virá e enxugará suas lágrimas e nos levará um banquete para uma festa, a um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luto, onde não haverá morte, onde não haverá doença, onde não haverá pandemias, onde não haverá corrupção, onde não haverá conta para pagar, onde não haverá inclinação ao pecado, onde não há tentação do mal, nada. Só glória. Sentiremos o que nunca sentimos aqui. Viveremos uma vida espetacular, uma vida maravilhosa.
Basta permanecer firme no Senhor. Meu irmão, meu querido, persevera no Senhor. Não abra mão da sua fé. O apóstolo Paulo, ao final da sua vida, disse: lutei o bom combate, cumpri minha carreira, guardei a fé. Guarde a sua fé. Renove-se na presença do Senhor dia após dia. Na palavra, na oração. Enchei-vos do Espírito Santo. Se encha desse óleo. Brilhe. É a hora da igreja brilhar. As pessoas estão assustadas, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão angustiadas. Elas não têm essa bendita esperança que nós temos. Mas você sabe que ainda que possa morrer, é lucro. Porque nós cremos em uma vida além desta vida. Nós cremos numa vida a qual Jesus chamou de vida eterna. Uma vida que Ele preparou para cada um de nós. Que tipo de cristão você é? Você vive a favor de Deus? O que você tem feito pela salvação da sua família, seus amigos? Esta é a hora, irmãos, de, nessa palavra, ser tocado, ser impactado, mas também de lembrar daqueles que ainda não estão preparados. É para isso que você vive. Você vive para a glória de Deus. Você vive com uma missão. O propósito pelo qual você existe é anunciar as grandezas de Deus. Anunciar que Ele está vivo, que Ele reina e que Ele voltará. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus se apresenta como uma porta. A porta estreita. Mas é a porta que conduz à salvação. E Jesus mesmo disse que poucos a encontram. Se você tem encontrado essa porta, persevere no Senhor Jesus. E sendo luz, conduza outros ao caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 10, versículo 9 e 10, Jesus ainda diz: todos que querem entrar por essa porta serão salvos e terão a vida eterna. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. O que você está esperando? Se você ainda não tomou a decisão, talvez você não me conheça, talvez eu não conheça você. Eu sei que muitas pessoas têm compartilhado essas mensagens. Mas se você recebeu essa palavra, é porque Deus está interessado em você. Deus ama você e quer te salvar. Entregue sua vida a Cristo. Receba o perdão dos seus pecados. Seja salvo. E congregue na igreja, persevere e esteja pronto para a volta de Jesus. Vamos orar.